Fala pessoal, de novo aqui para mais um Vim. Cadê o Vi? Ih, rapaz, fala a sua parte aí. E Vendi. não, acho que você não vai vender hoje. Não vou vender, vô. Não vai, rapaz, porque o comprador, rapaz, ele comprou tanto esse fim de ano que acho que agora ele está estressado. Ele agora precisa desestressar um pouco. Mas ele vai estar Sumiu. de novo aqui com a gente. Então, ó, falando em comprar muito, eu pensei, uma possibilidade é a seguinte, né? Algo que durante muito tempo aqui dominou o mercado, principalmente de startup, era vender muito. Cresce a qualquer custo, Vender, né? Ou vender, seja, vender, vender, vender. vende para qualquer um. Olhou para o lado, vende para ele, né? E isso tem sido muito questionado aqui nos últimos anos, investidores olhando com mais cuidado para não simplesmente você crescer a qualquer custo, que crescer a qualquer custo, normalmente o custo é o prejuízo e depois você não se sustentar, né? E isso tem sido colocado muito nesse setor de venda através de métricas, ou seja, se você não medir exatamente a sua questão de vendas de uma maneira consistente, você pode até vender muito, mas a sua empresa não vai ser sustentável. E aí, Pedro, eu queria ouvir um pouquinho aqui o que você tem feito sobre isso e depois colocar um pouquinho aqui de literatura nova por aí que pode ajudar a gente nisso. Vamos lá, Pedrão. Nós temos uns 2 dias de gravação para falar disso, não? Infelizmente vai ser os nossos 10, 15 minutos mesmo, mas depois a gente faz mais. Cara, nossa senhora, esse é o ponto. Vou repetir meu mantra, ICP reina. ICP reina, cara. Você vender para alguém fora do seu ICP, primeiro que dá um trabalho dos infernos, segundo que agacha ticket, porque quando você insiste numa venda para alguém que não é SAP, você, inevitavelmente, na hora que chegar lá no fim, você vai ter que agachar o seu preço para poder passar. Esse cara vai entrar, muito provavelmente, vai encher o raio do saco do suporte, pedindo um monte de coisa que é fora de propósito, fora do propósito do produto, da ferramenta, seja lá o que for. E cedo ou tarde esse cara vaza, bicho. Não tem o que fazer. Você pode fazer contrato com ele, fidelidade 24 meses, pode fazer o que você quiser. Se ele falar assim, no sexto mês de contrato, ele perceber que ele fez bobeira, ele vai cancelar, ele vai pagar a multa e vai embora. E tchau pra você. É tremendo da bobagem esse negócio de sair vendendo desembolado. Isso, nossa senhora, isso prejudica a operação e vai embora. Enfim, respondendo essa pergunta, o que que eu tenho feito para esse problema? Enquanto consultor de vendas, o que eu tento fazer é mostrar para as empresas a importância de se preparar um ICP com muito mais do que aqueles critérios de, meu ICP fatura de tanto a tanto, ele tem tantos funcionários, ele está no segmento XPTO e ele tem tal área dentro da organização. Cara, defina um ICP dessa maneira e te garanto, você vai fazer um monte de reunião que sequer deveria ter sido feito. Vai encher o raio de saco de um monte de comprador por aí e não vai levar a lugar nenhum. Sua taxa de conversão vai ser mínima e pior ainda, a organização vai acreditar que a taxa é aquilo. Isso vai fazer a taxa você inchar seu departamento comercial de uma maneira que não é necessária, porque o seu mercado não é tudo aquilo que você acha que é. E todo mundo sai perdendo com isso. A organização joga dinheiro fora, o vendedor não ganha dinheiro, não prospera, fica triste porque não bate meta e só dá zebra. Então, o que eu venho batendo muito é, olha direito para ICP, olha para ICP com dados, analisa dado. E outra coisa, o exercício de revisão do ICP é anual. Não adianta fazer uma vez só e achar que tá bom, que não tem jeito não. O mercado ele vai mudando, vai se atualizando, o concorrente vai se aprimorando, uma lei se modifica, o seu produto evolui para abraçar mais gente do que ele abraçava anteriormente. Esse é um exercício vital para as organizações. Isso dita uma boa parte da receita. E você falando que tem literatura agora, excelente, estou doido para Ex- ver. Exatamente, exatamente. Não, e olha que coisa que interessante que você falou. Se você está com o ICP errado, a primeira solução errada é falar assim: não, nós temos que gerar mais lead. Aí você entope a boca do funil Top funil. de mais gente ruim, né? Porque aí começa com qualquer coisa. E se por um acaso você converte essas coisas lá embaixo, esses caras vão te deixar rápido. Não tem jeito, porque eles não precisam daquilo que você vendeu para eles. Só que ao invés de ele descobrir na hora da venda, ele descobre uns meses depois. Isso para SaaS é mortal, né?
É, Aham. a gente conversando ali, você colocou a questão, mas e a curva J, né? Será que ela uma enganação? Eu falo assim, ela pode ser uma enganação se junto com a curva J de venda você tem ou no Tem uma sentido curva para L, baixo tem uma curva uma para de J e uma L, prejuízo. né? Então não adianta nada. Então, ou seja, não adianta gerar mais lead, não adianta converter mais se você está fazendo isso por foco errado. E tem um sujeito que fala muito interessante sobre essas métricas, eu acompanho muito ele. O nome ele é meio difícil, porque ele mora nos Estados Unidos, mas ele é holandês, é o Jaco van der Kuij. Tá? E procure o livro dele, ele já escreveu vários livros sobre acompanhar vendas, métrica de vendas, mas o que saiu agora é sensacional, que se chama Revenue Architecture. Tá? Por enquanto, só tem em poucas Amazons no mundo o volume físico, mas em breve vai estar saindo para Kindle o volume, vai estar na Amazon Brasil, Amazon aqui em Portugal, etc. Tô dentro. Então, o que eu já vi, eu vi teasers dele falando de métricas, de coisas que ele tem no livro, recomendo com força. Uhum. E por falar em métrica, Pedro, fala para a Pode gente correr. aí. Ah, boa. Fala para a gente aí uma ou duas métricas que você acha que são fundamentais para acompanhar uma venda de SaaS saudável. Eu vou antes das métricas. Esse é um questionamento comum que me fazem na minha consultoria. Em certo momento, o cara vira e fala: quais KPIs eu implanto aqui para medir a eficiência da minha operação? Antes disso, a gente precisa tratar de algumas coisas processuais, senão o KPI que você vai olhar, ele não vai valer de coisa nenhuma. Por exemplo, KPI dos motivos de perda. É um dos mais ricos para se analisar a questão do ICP e outras questões aí relacionadas à venda. Ou seja, você vai analisar por que que você perdeu, por que que você ganhou as suas concorrências, né? Quando você junta isso ao CNPJ das organizações e começa a analisar detalhes que fortalecem seu entendimento sobre ICP, a mágica começa a acontecer. Por exemplo, tem um cliente que a gente fez uma análise dele, ele tem 6 a 7 anos, que ele tem um software numa área específica de negócio, que eu não vou citar para não entregar, é, e esse cara, ele, como todo vendedor de software, ele já perdeu o cliente, ganhou o cliente e tal. A gente fez uma análise do churn dele, tá? Que é semelhante a motivo de perda de processo comercial. Analisar quem vai embora, normalmente o cara que deixa de comprar, ele deixa de comprar por razões parecidas de quem foi embora. E a gente analisou a base à luz de umas 16 ou 17 variáveis diferentes, só que poucas delas variáveis demográficas, vamos dizer assim. Uma ou duas era assim, quem fatura de tanto a tanto, está no segmento tal. As nossas perguntas eram, entre as empresas da nossa base, tá, que possuem ou estão em processo de certificação, ISO, certificações governamentais, internacionais, etc., quantos clientes cancelaram com a gente nesse período todo de 7 anos? E entre os caras que não procuram esse tipo de recurso, qual foi a taxa de cancelamento? A gente descobriu nesse cara, essa pergunta específica, entre quem tem certificação, 3% da base dele foi embora. Entre quem não tem, 43% foi embora. Ou seja, olha o ICP errado para quem não tem certificação, né? Tava errado esse cara, né? Entre vários outros elementos que a gente foi pesquisando, entre várias perguntas. Esse cara, ele tem uma pessoa dedicada à função XPTO, ele tem um departamento de engenharia, não sei que lá das quantas, ele usa ERP de alta complexidade ou ERP mais simples, enfim, a gente fez vários Sim. questionamentos, juntando dado quali com dado quant, né? A gente faz algumas entrevistas para poder entender esses quali, transforma em quant e depois vai fazer uma análise. Então, uma das coisas que eu mais gosto de analisar, e eu não falo nem do KPI geral, tá? São os motivos de ganho e de perda e o churn, tá? À luz de diversas variáveis. E por que que eu falo de processo antes do KPI? Como eu escrevi outro dia no LinkedIn, motivo de perda não são palavras, são frases, tá? Você tem que especificar. Motivo de perda, preço, não existe, cara. Esquece motivo de perda, preço. Se é preço, você tem que escrever assim, entre duas ou mais propostas idênticas em escopo,
ou equivalentes em escopo, o cliente optou pelo menor preço. É muito diferente falar de preço, sabe? Perfeito, não, Por isso perfeito. que os dados, para eles se tornarem úteis, para eu ter um gráfico de pizza depois, onde eu olho e falo assim, olha, entendi quais são os meus dados gerais sobre uma massa de 500 prospecções, de 1.000 prospecções feitas. O processo tem que funcionar, porque se as pessoas vão registrando motivo de perda ali só para preencher CRM, cara, você não vai, o KPI que você vai ver é a mesma coisa de um painel de carro quebrado. Não vai servir para coisa nenhuma, sabe? Cara, não, isso que você falou é um ponto importante. É porque eu já vi empresas em que essa questão do processo ela não é bem organizada, bem estruturado, e na hora do processo de perda, que quem perdeu tá chateado porque perdeu, aí eu falo que são os dois extremos. Ou ele escreve qualquer coisa, tipo, cliente não gostou, é ótimo, porque é óbvio que ele não gostou, ele não comprou. É igual cliente não comprou, é um bom motivo também, né? E o outro é quando você tem opções limitadas, e aí a opção limitada não te dá essa opção que você está falando de descrever o motivo, porque as Uhum. opções limitadas elas são limitadas pelo próprio nome. Então, esses dois É, aspectos, qual é a conclusão que se chega? Nenhuma. Muito interessante nenhuma. isso que você falou, Pedro. Nenhuma, nenhuma. Normalmente, sabe como é que eu faço? Quando eu estou implementando consultoria em primeiro lugar e ainda não existe essa cultura, eu peço aos vendedores para narrarem para mim, em um parágrafo, o que que aconteceu. Eu não quero saber o motivo de perda, que você acha que é. Eu quero saber o que aconteceu. Narra para mim a última reunião. Narra para mim o último feedback do cliente. Faça um resumo da jornada de 2 meses que você tratou com esse cara. Eu quero entender o que o cliente disse, que aí, a partir do que o cliente disse, a gente consegue fazer uma análise para entender. E quando a gente junta isso aos dados do CNPJ que a gente tem mapeado, putz, aí a mágica vai longe, porque a gente começa a cruzar fatores quantitativos, por exemplo. Vamos voltar ao faturamento como fator quantitativo. Eu quero saber, por faixas de faturamento, qual foi a minha taxa de perda pelo motivo X, pelo motivo Y. Aí sim você começa a realmente entender o que está acontecendo com a sua operação para poder maximizar. E, de novo, ICP é uma revisão anual. Se você faz isso durante um exercício, 2023, você fez esse dever de casa. Janeiro, você crava um ICP para 2024. E crava quais são os dados que você vai continuar coletando, quais são os dados adicionais que você vai passar a coletar e no final de 2024 você repete essa análise outra vez e vem o ICP de 2025. E assim vai. Se você faz esse exercício, o seu departamento comercial tende a ficar do tamanho exato para o mercado que você precisa naquele momento, suas metas tendem a ser melhor definidas, é o velho combinar com o mercado, né? Vou desenhar a meta combinando com o mercado que eu conheço agora, e tudo se torna mais simples daí em diante. A ausência desse exercício vira esses comercial super inchado que só um ou dois vendedores batem meta e o resto não bate, né? É aquele sucesso do vendedor herói, não é um sucesso do processo de vendas. Não é um É, sucesso do processo. Pedro, nós aqui para a gente concluir aqui, o que eu queria pedir para você falar um pouquinho é o seguinte: é claro que algo desse tipo, isso não resolve o seu problema de venda da noite para o dia. Você não vai conseguir consertar a sua venda em semanas ou até em meses, talvez dependendo do que você vende, do teu ciclo de venda. O que é razoável você medir para depois falar o seguinte: agora eu vou tomar as ações? Ou seja, não adianta eu medir 2 dias, uma semana ou duas e achar que eu já entendi tudo. O que é um prazo razoável? O que eu devo levar em conta para achar esse prazo razoável? O ciclo. O ciclo é quem manda no prazo das medições e das nossas avaliações. Se o meu ciclo é de 3 meses, não adianta falar de semanas. Se meu ciclo é de um ano, eu vendo para Enterprise, que o cara tem que salvar o orçamento, eu começo a vender para ele agora, em 2023, para tirar o pedido lá para março, abril de 2024. Não adianta eu pensar em medição de 6 meses, etc., que de 9 meses, né? A gente tem que pensar na medição fechando o ciclo. Agora, existem algumas visões intermediárias que podem e devem ser construídas com base nas 4 fases principais de um processo B2B. Primeiro, você tem a fase de qualificação ou de prospecção, que é quando você escolhe, vamos pensar em outbound, você escolhe um nome na lista e quer falar com esse cara. E você faz uma série de esforços para trazer esse cara para a primeira reunião. Beleza.
Esse processo você já consegue medir a qualidade dele, e a primeira reunião feita, meu amigo, é um grande marco onde você consegue, de maneira qualitativa, fazer uma análise dela para prever o que pode acontecer nas outras três fases, ou seja, na fase de arquitetura, na fase de negociação e na fase de fechamento, tá? Então, é perfeitamente possível, mesmo que exista um ciclo de um ano, é perfeitamente possível a gente fazer medições de 30, de 60 dias intermediárias para poder entender a qualidade e assertividade daquilo que a gente está fazendo e tomar devidas correções, né? Mas o processo fechado inteiro é no mínimo do ciclo comercial mesmo, porque a gente não quer só analisar a venda, a gente quer analisar se o cara vai ficar, se o valor que a gente está prometendo efetivamente vai ser entregue a ponto do sujeito conseguir defender a manutenção daquela rubrica em toda revisão orçamentária anual, mesmo que mude de chefe. Esse é o sonho, inclusive. Mudou o chefe está questionando todas as rubricas. A nossa tem que ficar. Não é isso? Ah, boa, não, perfeito, perfeito. Pedro, é interessante mesmo. E é algo que eu diria que é fundamental é esse foco, no que medir, saber como medir, e, sobretudo, ter condições de executar aquilo que a maneira como ele interpretou a medição funcionou. Porque também não adianta nada ele entender e não ter condição de executar. Ele vai entender o problema e falar assim, mas eu não sei resolver, e aí talvez nessa hora eu possa precisar de ajuda, né? É. Pessoal, nos encontramos aqui na próxima. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boas vendas, abraço.